Bom, pessoal, vamos começando. A ideia aqui é que a gente fale um pouquinho sobre LGPD dentro da medicina, dentro de consultórios. Acho que isso é um assunto que fica muito evidente desde a entrada da LGPD e tem muita dúvida em relação a como se adaptar a ela, como ficar conforme a essas leis que foram aí outorgadas, né, em agosto do ano passado. E a ideia nossa é trazer um pouquinho desse conhecimento que a gente tem, tanto eu quanto o Thiago, com segurança da informação e com LGPD, e com isso a gente conseguir aí fazer passar esse conhecimento que a gente tem para médicos, para pessoas que cuidam de clínicas, de consultórios, e assim a gente conseguir aí passar um pouco de segurança em relação a como se adaptar à LGPD da melhor maneira possível, como fazer com que a LGPD seja o seu aliado e não o inimigo dentro desse processo aí que a gente tem. A gente sabe que a lei entrou em vigor, mas a gente tem até agosto aí para se adaptar. A lei entra em vigor com multas a partir de agosto do ano que vem. Agora a gente já está aqui com o Thiago participando da live. Tudo bem, Thiago? Como é que tá? E aí, Julião, tudo bom e você? Bem também. É, a, Maravilha. A gente quer fazer um pouco de. A gente quer tentar falar um pouco, e tendo em vista até muitos vazamentos que estão acontecendo dentro do ambiente hospitalar, a gente teve o caso do Sírio-Libanês, que foi emblemático, né, Tiago? Hoje a gente teve esse caso do Ministério, né, da Saúde, com o vazamento de uma Sim. senha por parte de uma pessoa que trabalha num grande hospital de São Paulo, Einstein. Então a gente Uhum. vê que a LGPD veio para ficar, né? E que cada vez mais está em evidência esse tipo de incidente e cada vez mais isso pode vir a ferir um pouco a imagem de uma grande instituição e até acabar com uma grande instituição, como aconteceu aí em alguns casos, não da saúde, mas a gente sabe que em alguns casos empresas deixam de existir por conta de algum tipo de incidente. Sim, e foi bem oportuno, né? Hoje estava pensando um pouquinho antes da live, né? Falei, poxa, a live coincidiu com um dia, né? Que a live a gente já está planejando, com um dia que teve esse incidente. Mais um triste incidente que acabou acontecendo, né? E aí você começa a entender todo o cenário e automaticamente você começa a ter essa preocupação em toda a cadeia de processos, né, que permeia por volta de proteção de dados, tratamento de dados. E aí realmente é, já saíram alguns casos de possíveis causas raízes que podem ter acontecido, mas isso só reforça a necessidade de você ter um processo muito bem estruturado, de você seguir as melhores práticas de segurança, independente se for NIST, independente se for ISO 27001, SysControl, enfim. O importante é você seguir esses procedimentos para evitar que esse tipo de acidente ocorra. E aí fica até a deixa agora, o que vai acontecer, né, com essas empresas, principalmente que acabaram sendo vinculadas às notícias e os nomes ficaram expostos nos sites, enfim. É, Talvez a LGPD vai abordar esse assunto? Não, por causa que a lei ela está em vigor, mas as sanções não estão liberadas ainda. Mas você teve danos morais, você teve danos. As pessoas, dependendo do tipo de situação que tem lá, podem ficar com danos físicos, né, parte psicológica, Uhum. danos de imagem. E E é aí você. interessante citar isso, porque a gente tem vazamento de É, milhões de dados, e tudo relativo a exato, resultado de Covid, que a gente sabe que é dado sigiloso. É um dado sensível, exato, tendo em vista a pandemia que a gente enfrenta. E a gente sabe que sim, qualquer um pode ter resultado de qualquer pessoa, porque todos os hospitais, todos os grandes hospitais, clínicas têm que colocar nesse site do Ministério da Saúde informações sobre os exames, para eles poderem fazer a contabilidade deles. E é sim. incrível como a gente passa a ver que a gente não depende só de controle físico, de controle de hardware, de controle de firewall, a gente está falando de pessoa, foi uma pessoa que passou a senha para outra e que ocasionou esse tipo de vazamento. Então a gente fala de cultura também. E isso é importante a gente ver que não é só
uma coisa que as empresas têm que se adaptar, mas pessoa como um todo precisa estar por dentro do que acontece e saber que esse tipo de ação que ela teve vai ter um dano para a empresa que ela trabalha. Exato, exatamente. E assim, Júlio, até você como especialista, muito forte, anos de experiência na área de segurança da informação, quais são as medidas, né, que poderiam ter sido adotadas para evitar que esse tipo de situação ocorresse? Eu acho que o primeiro de tudo é cultura, é conscientização e segurança da informação. A Uhum, importância que uma senha dessa tem, a importância que os dados que estão trafegando têm. Acho que sem conscientização, sem você trazer esse funcionário, esse colaborador para o seu lado, fica difícil. E a gente não fala só de conscientização, mas política também. A gente tem que ter políticas muito bem definidas de privacidade e política de segurança da informação dentro de uma empresa, dentro de uma instituição do tamanho de um Einstein, do tamanho de um Sírio. A gente sabe que tem que ter uma política, essa política tem que ser de conhecimento de todo mundo, tem que ser uhum. divulgado, tem que ter treinamento. A gente sabe que só assim a gente consegue fazer isso. É um dos controles citados pela ISO 27001, que é de controle de segurança da informação, de sistema de gestão de segurança da informação. E a gente está falando de sistema de gestão de segurança da informação em si, não estamos falando de RIPA ou de RINS, que são padrões hospitalares. Mas a gente Uhum. sabe que isso é importantíssimo dentro do processo. Acho que um pouco de conscientização sempre vai bem. A gente vê até o caso, não em um hospital, mas a gente teve o caso da Enel, que foi emblemático também no mês passado, no começo desse mês, no final do mês passado, em que a pessoa vazou todos os dados e informações de clientes de Osasco. Por quê? Porque o funcionário publicou os dados no OneDrive, como público. Então você vê o quê? Que não é ataque hacker só que inviabiliza uma empresa. Não é só o ataque hacker que coloca um consultório, uma clínica em evidência para LGPD. A ação de um funcionário, de um colaborador, também pode colocar tudo a perder. Todos os controles que você tem vamos dizer assim, como diria minha avó, para o vinagre quando você não tem esse tipo de ação por parte dos usuários. Sim. E querendo ou não, todos esses fatores que vêm ocorrendo no mundo, né? Nós estamos percebendo aí uma indústria nova 4.0, uma indústria que acaba lidando cada vez mais com dados pessoais. Hoje eu tive uma reunião que eu acabei citando até um caso da Alexa, teve um evento, por fim, que descobriram um certo tipo de assassinato por causa das informações que estavam dentro do Echo Dot e que gravou toda a conversa, toda a situação. Eu acho que por todo esse cenário todo, o mundo ele tem que olhar com um pouco de mais cuidado em relação a isso, né? E veio o momento certo a partir da LGPD. É lógico, você tem toda uma cadeia por trás para você fazer esses ajustes que você precisa estar ajustando na empresa, procedimentos, tudo, mas você precisa olhar com esses dados com maior carinho, com maior cuidado. Não relação somente da parte de privacidade, né, ou segurança da informação, mas também da maneira ética. Né? Eu acho que se espera muito disso, principalmente quando que você acaba levando, né, aquela informação como um bem pessoal, né? Uhum. São os dados dela. Então você tem que manter principalmente a parte da maneira ética. Você tem que transparecer aquilo, você tem que respeitar, sem respeitar o direito deles, né, das pessoas. Isso Exatamente. inclui eu ou você como pessoa física, né? Exatamente. E é bom sempre falar que a gente fala de dado físico, né, de pessoa física, quando É, a gente fala de LGPD. Relação entre empresas entra em outro nível, é contrato entre empresas, termo de confidencialidade, tudo isso. A gente está falando de dados de pessoas, né? E quando a sim. gente fala de dados de pessoas de prontuários, eu acho que é mais grave ainda. A gente costuma dizer que no hospital que eu trabalho, que quando você clona um cartão de crédito e a pessoa vende esse dado do seu cartão de crédito, isso é um dado que tem começo, meio e fim. A É, partir do momento que você descobre que seu cartão foi clonado, você bloqueia o cartão e esse dado passa a não ter valor nenhum para a pessoa. E dado de prontuário, não. A partir do momento que vaza um documento, igual que vazou do Ministério, com resultados de exame,
Não dá para você resetar o resultado de exame, não dá para você resetar o prontuário de uma pessoa. Aquilo é um dado para a vida, e por isso que a gente vê muito foco de ataque em hospitais por conta disso. Eu sempre acho um pouquinho, eu fico com o pé atrás, eu sempre acho que tem viés meio político quando tem algum ataque. Então, quando a gente vê o caso, por exemplo, do Sírio tratando de novo, a gente vê que os maiores políticos, até político de São Caetano, o cara que foi eleito prefeito de São Caetano está no Sírio. Então você vê o quê? Nem a própria cidade a pessoa vai se tratar aqui em São Paulo, na cidade. São presidentes que vão no Sírio ou no Einstein, são famosos que vão no Sírio ou no Einstein. Então você vê que tem um dado um pouquinho mais sensível lá, e foi o caso, parafraseando o Ciro de novo, a gente sabe do caso do prontuário da ex-primeira-dama, da esposa do Lula, né? Então, a esposa do Lula, a dona Marisa Letícia, que foi simplesmente o prontuário estava em cima do balcão, o médico tirou foto, mandou no grupo do WhatsApp, e isso começou a ser espalhado de uma tal maneira que não tinha mais o que fazer. O que a pessoa tem que ter noção, que eu acho, é que a partir do momento que ela passa esse dado por um WhatsApp, ou passa esse dado por um e-mail, o dado não está mais sob o controle dela, ela perde o controle sobre aquilo. Então ela não pode pedir para a pessoa, vou pedir para a pessoa não compartilhar o dado. Não existe isso, a pessoa vai compartilhar. Então a gente tem que ter um cuidado, e a gente fala muito de pessoas quando fala isso. São casos que a gente tem como ataque, tem casos que a gente tem como incidente causado por algum colaborador, seja por insatisfação ou falta de conhecimento. Sim. E é até legal você ter mencionado a parte, principalmente dos políticos, que eu entendo totalmente que é o foco, né? Geralmente os hackers, quando eles fazem algum tipo de ataque, alguma coisa assim, eu penso também que é uma forma de protesto, ou, lógico, não somente querer ganhar dinheiro ou se beneficiar daquelas informações, mas você tem alguma ação que um protesto por trás, né? E é legal mencionar isso porque nós estamos falando de grandes instituições, né? Eu acho que a gente não pode em nenhum momento desmerecer, ao contrário, são instituições que têm todos os procedimentos, que sabem realmente cuidar e zelar pelo core da empresa, que é o que é a saúde dos pacientes. Mas, querendo ou não, a segurança das informações e a privacidade dos dados, ele acaba entrando como um diferencial também. Sim, né? passa a ser estratégico para o negócio. Exato, porque tudo bem, você vai cuidar da sua saúde, você vai cuidar de todo o processo para você sair bem, né, sair com saúde, sair inteiro lá, só que como que acontece com seus dados? O que vai acontecer? Quais são as consequências disso? Né? E acaba sendo o diferencial do mercado. Então, meio que já passou um pouco do tempo das pessoas se preocuparem, o diferencial do mercado é a estratégia, a satisfação do cliente, é você entregar aquilo que promete. Você tem o pós-venda ele é muito importante. O que você vai fazer com aquelas informações? Quanto tempo você vai manter os dados dentro da sua base? Então, isso é um diferencial. Exatamente. E acho que a gente pode até começar a falar um pouquinho, já que a gente sabe que você é DPO, você conhece um pouco mais da lei do que eu, você conhece bem mais da lei do que eu. Eu acho que é bom a gente falar um pouco da história, né, da criação da LGPD, porque eu sempre vi a LGPD como um concorrente da GDPR, né, que a GDPR é aquela lei que foi colocada na União Europeia de proteção de dados para países da comunidade europeia. E a gente sempre vê como uma vantagem comercial isso, porque quando a gente falou de por que a LGPD era importante para o Brasil, a gente colocava sempre, pelo menos na empresa que eu trabalhava antes de estar no hospital, a gente falava que era vantagem comercial. E por que isso? Porque muito do que se fala em relação a tratamento de dados, quando a gente fala de tratamento de dados internacional, ou seja, de empresas de países diferentes, a lei, pelo menos a lei aqui do Brasil e a lei geral de proteção de dados da Europa, eles colocam que você só pode fazer tratamento de dados com empresas que residem em países que já têm alguma lei de proteção de dados instaurada. Então eles colocam isso como premissa. Então se você vai fazer uma negociação com o Irã, colocar um data center no Irã fica meio complicado. Se você vai colocar seus dados na nuvem com um servidor que fica na Coreia do Norte, é complicado também.
Então a gente sempre colocou isso um pouco como a vantagem comercial do negócio. Fazer o Brasil estar no mapa da Lei Geral de Proteção de Dados e de Privacidade de Dados. E eu acho importante você dar sua visão aí da história da criação da LGPD, se você tem essa visão que eu tenho, ou se sua visão é um pouquinho mais romântica do que a minha. Assim, não tem por onde fugir, viu, João? Geralmente, quando faz essa pergunta, o que eu costumo a fazer como referência é o FCPA. Né? O FCPA, eu acho que é um bom exemplo, que automaticamente é a lei anticorrupção aqui do Brasil, né? Só que a FCPA lá dos Estados Unidos. A FCPA, ela é uma lei anticorrupção lá dos Estados Unidos, que ela meio que força você a ficar em conformidade com toda a cadeia que as empresas participam. A LGPD eu não vejo algo diferente. Você tem a GDPR, né, que fica lá na Europa, que não seria nem tanto uma lei, lá eles chamam de resolução para a União Europeia. E aí, só que ela força as empresas que tiverem os negócios com ela de seguir esse parâmetro e estar em conformidade com a lei. Né? Então, se pede muito isso, se pede, tudo bem, eu vou te transferir meus dados, mas como que você está se comportando aí? Mesma coisa que acontece com a FCPA. Antes de eles fecharem um contrato com uma empresa, eles verificam a idoneidade daquela empresa, verificam se ela está envolvida em escândalo contra a corrupção, levanta o due diligence da empresa, né? Levanta a capivara toda. E a LGPD e a GDPR ela tem um vínculo semelhante. Uma iniciou a outra. No caso, houve essa necessidade, mais as tendências de mercado para fazer todo esse processo da automatização, da indústria 4.0, os tratamentos dos dados, junto, tinha que ficar em conformidade, eu precisava trazer essa lei para cá, eu precisava dar uma atenção especial em relação a isso, e aí acabou gerando a lei. Só que se falasse, legal, então é um copia e cola, é um paste copy sobre a lei. Não. Tem muitas semelhanças às leis, né? Tem. A GDPR na Europa, ela está adaptada para os países e a cultura que acontece lá na Europa. Né? A LGPD não. A LGPD ela teve que se abrasileirar, né, num termo popular, porém, é uma maneira de fazer pegar a lei aqui. Né? Nós pegamos, por exemplo, o legítimo interesse. O legítimo interesse não tem tão forte na LGPD, na GDPR. E a LGPD tem. GDPR. Por quê? Porque o legítimo interesse é muito questão de flexibilizar. Né? Que nem, por exemplo, vou fazer um tratamento de o jeitinho brasileiro. A grosso modo, sim. Então eu consigo defender, só que se as pessoas tomarem esse cuidado as empresas, na verdade, de seguir esse legítimo interesse, não, tudo aqui é legítimo. Né? Você corre um risco muito grande, porque o que é legítimo para você, se não é legítimo para o titular do dado. Né? E eu acho interessante você tocar, desculpa até te interromper, no legítimo interesse, porque a gente sabe que tem muita dúvida de médico, tem muita dúvida de pesquisadores que querem usar o legítimo interesse para tratar dados de paciente, sendo que hoje a gente já tem toda a determinação da Anvisa quanto a isso, né? De tempo que você tem que reter dados, então a gente sabe que uma lei não vai se sobrepor à outra. Então muito disso já está protegido para os médicos em relação ao que a Anvisa traz como proteção e como os médicos devem tratar os dados de pacientes. Então, acho que nesse ponto, uma vem para complementar a outra, mas sem interferir na outra, né? Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho disso. O que você acha dessa visão de legítimo interesse versus o que a gente tem com a Anvisa versus o que a gente tem com a LGPD? Claro, não. É que assim, para a área da saúde, nem sempre eu vou buscar, vai ser muito difícil você tratar os dados sem legítimo interesse. Geralmente, a área da saúde, dos hospitais, clínicas, laboratórios, eles vão partir em cima do quê? Da tutela da saúde, né, que é outra finalidade prevista pela lei, salvar vidas, então, cumprimento de contrato. Então, você tem várias bases legais, embasamento legal para você cumprir. Só que aí, um ponto que você falou realmente, legal, então significa que eu tenho que seguir 100% LGPD. Então vamos pegar um caso, um direito do titular, que é o quê? Excluir os dados. Eu vou lá, faço um delete direto no banco de dados, apago todos os dados? Não. A LGPD, ela não é uma lei mandatória
comparado às outras leis ou regulamentações, ela é complementar. Então, por exemplo, se a Anvisa fala você tem que ficar 20 anos com dados de pacientes prontuários na sua base para fins X, Y, Z, o que vai valer é o que está na Anvisa, não é LGPD. O que você pode pagar é o quê? Você tem uma relação de dados. A Anvisa só pede para ter o nome, o prontuário, né, a evolução dele, a data, mas telefone, nome do pai, nome da mãe, por exemplo, não pede. Então, eu posso pagar somente esses dados, tá? Só que, assim, ela é uma lei complementar. Isso daí as pessoas estão se confundindo bastante. São vários questionamentos que as pessoas me fazem. Thiago, então, mas eu tenho isso daqui, isso. O que eu faço? Né? O que eu atendo? Eu atendo a LGPD, ou atendo a Anvisa, ou atendo a Receita Federal? O que eu atendo? Não, a LGPD é uma lei complementar. Tá? Então, mas as pessoas vão pegar isso, só que isso, eu acredito que é mais questão de aculturamento. Sim, eu acredito que seja uma questão de tirar essas dúvidas das pessoas em relação a como podem tratar os dados. A gente tem muito doutor, muito médico que me procura perguntando o que eu faço agora com os dados, o que eu faço com o sistema que eu tenho, o que eu faço quando eu tenho todo o meu prontuário numa ficha dentro de papel que eu coloco atrás de mim numa gaveta arquivo. Então são essas dúvidas que a gente traz. Como é que eu vou fazer o tratamento desse dado? Como é que eu vou poder falar para o meu paciente se eu posso ou não compartilhar esse dado para ter uma segunda opinião com um médico que é colega meu? Eu posso mandar por WhatsApp, não posso mandar por WhatsApp? São dúvidas que suscitam em relação ao LGPD, como tratar e como isso pode afetar ou não. Mas eu acho que aquilo tudo que a gente fala de LGPD e que a gente fala de seguir aquilo que a conformidade da lei diz, né? Como a gente pode ficar conforme, a gente pode fazer o quê? Tem que ter um termo de consentimento de dados, sendo claro o que você precisa fazer. A gente sabe que tem que ter um termo de privacidade agora instaurado e divulgado amplamente, não só para os seus pacientes, mas também para os funcionários que trabalham nessa clínica. A gente sabe que em site tem que ter direito de cookie, esse cookie que aparece toda vez quando a gente vai entrar em algum site. Então são coisas assim que a gente sabe que precisa se adaptar, sabe que não são simples de fazer, mas também requer um pouco de conhecimento técnico e um pouco de conhecimento da lei para você escrever, para você acabar não caindo em nenhum tipo de termo em que você pode se complicar no futuro. Então, acho que a importância da lei, no final das contas, quando a gente fala do histórico, falar que hoje o dado pertence ao titular, que foi o que você citou. O titular do dado é o dono da informação, não mais o médico, não mais a clínica, não mais o banco, não mais o hospital. Quem é o dono daquele dado e tem que saber o que está fazendo com esse dado é o titular. A gente acaba sendo, como médico, apenas, vamos dizer assim, um fiel depositário dessas informações, e a gente pode tratar essas informações e acrescentar mais informações de acordo com o histórico do paciente. Mas é isso que a gente pode fazer. A partir do momento que a pessoa vira e fala, eu não quero mais, isso é uma dúvida que tem muito aí, eu queria que você me ajudasse a responder, mas o médico... se o paciente chega, a gente fala muito de portabilidade de dados dentro da LGPD, né? De levar os dados de um lado para o outro. E a gente sabe que no dado da saúde pode ter. Então, o que acontece? Qual que é a resposta que o médico tem que dar, por exemplo, se um paciente vier e falar, olha, eu vou começar a me tratar com outro médico agora, eu queria todas as minhas informações do prontuário para passar para ele. Que o médico, ele pode falar não, ele é obrigado a falar sim, ele pode manter esses dados com ele. Como é que fica isso, Thiago? Acho que é uma dúvida que é muito, muito pertinente. Sim. Ô, Julião, vou te fazer uma pergunta. Antes da LGPD, desde quando os dados não são das pessoas? Né? Eu acho que... Eu concordo, sempre foram, mas agora é lei que é da pessoa. Agora você tem uma lei que você obriga, que regulamenta, na verdade, falando que o seu dado é seu. Né? Exatamente. É uma coisa meio maluca. A gente precisa de uma lei para colocar o óbvio. Eu concordo com você. Essa sua pergunta é extremamente pertinente. Mas a gente tem que ter uma lei para mostrar aquilo que a gente já sabia desde o começo. O CPF Exato. É meu, o prontuário é meu. Então, assim, tem que ter essa coisa bem de
ter a propriedade daquilo que é nosso, e acho que a lei veio para isso. Exato, então é do paciente, sempre foi, assim como você vai abrir uma conta no banco, os dados que você está informando lá é seu, o número do telefone é seu, o endereço é seu, então você tem total autonomia. Isso é um dos grandes ganhos que a LGPD veio trazer, é o quê? É oficializar o direito das pessoas, oficializar o direito do tratamento de seus dados. Só que ele tem um plus que ele tem a privacidade. E nesse caso da portabilidade que você acabou mencionando, é um caso interessante porque, poxa, é o direito dele, ele pode fazer a transferência normal do prontuário dele. Só que também o médico ele não pode, no momento, ficar desguardado sobre os registros da conduta dele. Ele precisa manter a conduta dele. Né? Até porque ele precisa manter esse histórico, se acontece alguma coisa com o paciente, ele tem que comprovar. Exato. Ele é o termo de defesa dele também, né? Ele pode não poder mais usar esses dados, mas isso serve para isso. Não, exatamente. E sabe o que é interessante? Que isso daí acaba reforçando também como que as empresas elas têm que se adaptar em relação a isso. É interessante você ter o portal com o titular dos dados, imagina uma clínica, você tem que ter um meio de comunicação com o titular dos dados, laboratório, enfim. O que você precisa é você formalizar um procedimento, você não simplesmente executar aquilo direto que o titular pede, mas você primeiro ter um processo antes para fazer essa análise, ver o que você pode apagar, o que você pode transferir, o que você pode encaminhar e o que você tem que ficar. Né? Eu acho que é interessante os médicos entenderem isso daí com mais calma, ver que o paciente ele pediu a portabilidade, você vai simplesmente pegar os dados dele e falar, ok, aqui está o seu prontuário, mas eu vou precisar disso, 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 para manter o histórico da minha conduta médica, né? Porque ele precisa se resguardar também. Né? Então, é sempre um processo da empresa, eles têm que estabelecer. Chegou uma solicitação, faz uma análise do que está sendo solicitado, depois você encaminha, se precisar de uma ajuda do departamento jurídico, encaminha para o departamento jurídico, explica a situação, o jurídico vai analisar as conformidades, vai analisar as leis que são aplicáveis àquela instituição, e depois de tudo isso, ele vai executar o processo, mas de acordo com o resguardo técnico der para finalizar, entendeu? Legal, mas ótimo. É isso. Eu queria só agradecer, aproveitar um pouquinho essa pausa, só para agradecer, a gente teve a participação do Dr. Carlos Sacomani, conheço ele do hospital que eu trabalho, agradeci muito a participação dele, acho importantíssimo um médico igual a ele participar dessa nossa primeira live, assim como os demais participantes, eu queria agradecer para cada um que está participando aqui, que está prestigiando esse bate-papo sobre LGPD, sobre privacidade de dados no mundo médico. Acho muito legal esse interesse de vocês e a gente está à disposição. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, pode usar aí o comentário para fazer. A gente vai tentar aí depois tirar um tempinho para, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente trazer informações para vocês pertinentes ao assunto, tá? Mas voltando agora, o Tiago, nesse ponto que a gente fala de portabilidade de dados, tudo, a gente tem muito assunto também que o pessoal pergunta, pô, mas qual que é a vantagem de eu me colocar nessa lei? Por que eu tenho que me colocar nessa lei? Tem alguma desvantagem disso? E aí eu fico pensando disso, porque a gente vê só vantagem nisso, né? É difícil a gente ver uma desvantagem numa lei que vem trazer privacidade, vem trazer proteção para dados tão importantes, principalmente para os médicos em si. Então, queria até agradecer a usuária Lulu Xgóis pelo comentário. Obrigado, valeu, viu? Obrigado. A gente está tentando fazer aqui o melhor com o nosso conhecimento e compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Então a gente vê que, assim, pelo que eu vejo, eu queria explanar um pouquinho com você sobre isso, vantagens em relação à lei, eu acho que estar em conformidade, né, primeiro ponto, a vantagem da lei é você estar em conformidade com a lei, a gente tem, enfim, aquilo que a gente falou, uma lei que diz que o dado é do titular, e isso é importantíssimo, pela primeira vez a gente tem isso. E como desvantagem que eu vejo é que como essa lei chegou muito, não vou falar aqui de sopetão, porque
teve um tempo de quase 2 anos para as empresas, para todo mundo se adaptar à lei. Mas como a gente vive no Brasil, e bom brasileiro deixa tudo para a última hora, e a gente vê isso com as empresas também, a gente sabe que a desvantagem nesse caso seria mais a adaptação a essa lei, e você ficar conforme a essa lei, porque às vezes, dependendo da quantidade de dados e quantidade de pacientes que você tem na sua base de dados, no seu banco de dados, no seu arquivo, isso vai requerer um trabalho maior para você ficar em conformidade, certo? Sim, sim. É como você falou, só tem vantagem. Vantagem para você, vantagem para os seus clientes, né? E aí, independente do mercado que você for fazer. E então é algo que acaba meio que obrigando você a ficar em conformidade. Você tem que ficar, não tem muito o que fazer. E a desvantagem é que você também começa a ter uma restrição de negociação com empresas parceiras, né? Vira e mexe, eu acabo recebendo, né? Eu estou atuando como DPO já faz mais de um ano, mas você acaba recebendo solicitações, por exemplo, contratuais, que eles obrigam você, como controlador, muitas vezes, né? Cumprindo também a LGPD. Então não basta só você cobrar os outros. Você que está recebendo meus dados, você está seguindo a LGPD? Você que está seguindo, ou tem meus dados aí, você também está seguindo? Não. É uma cobrança de mão dupla. Então só o fato de você cobrar, você também é cobrado, né? Essa é a primeira desvantagem. A segunda desvantagem é a competitiva de mercado. A partir do momento que você pega situações, incidentes, eventos que ocorrem, que nem acabou acontecendo hoje, e seu nome está estampado ali nas notícias. Qual a confiabilidade em relação àquilo? A pessoa ela vai começar a comparar. Nós pegamos, por exemplo, o Lava Jato. Lava Jato, voltando para a parte de corrupção. A Lava Jato ela levantou várias empresas, nomes infinitos. E acabou com a empresa, né? Acabou. Olha o Odebrecht, o que aconteceu, uma Petrobras, o que aconteceu com o nome. Acho importante esse tipo de fato, é que assim, a competitividade do mercado aumenta com isso. Isso é importantíssimo, isso é uma coisa que você falou e é verdade. Você vai preferir se tratar num doutor, num médico, numa clínica que pede para você assinar um termo de consentimento, ou você vai no médico que não faz tratamento de dados? Acho que isso começa a ser uma vantagem competitiva, e eu acho que o pessoal vai começar a usar isso como se fosse um carimbo. Nossa instituição está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso serve de propaganda para você chamar um pouco mais a atenção de pessoas que se preocupam com isso. Sim, e é engraçado você ter comentado isso, que eu lembrei de uma situação agora, de um amigo meu que trabalhou na CIP lá, e ele falou, pô, Thiago, outro dia eu fui numa clínica lá, e o cara me entregou um formulário e falou, preenche aí para você ser atendido, e aguarda que você vai ser atendido. E aí ele preencheu e falou, pô, mas onde eu vou parar esses meus dados? Porque a lei, ela estava naquela etapa, que ela tinha sido publicada, mas não estava em vigor ainda. E aí você começa a realmente se perguntar, pô, eu preencho isso aqui, para onde vai parar essa informação? E aí, por coincidência, ou não, que eu não acredito muito em coincidência, você chega na sua casa, começa a receber propagandas, começa a receber vários spams, várias situações que fala, pô, mas como que essa empresa descobriu os meus dados, né? Só que a sorte das empresas que fazem esse tipo de compartilhamento ou até compram dados ou vendem dados é que as pessoas ainda não estavam fazendo esse link. Eu acho que a partir de agora que a LGPD está em vigor, as pessoas vão começar a associar. Ela vai começar a montar um raciocínio da cadeia de onde a pessoa passou, falou, pô, eu deixei esse meu dado lá na empresa. Aí eu acho que não vai ser muito agradável para as empresas, mas enfim, é uma opinião. Não, mas legal. Acho que é bom a gente pontuar isso, até para ficar bem claro para as pessoas que têm a sua parte, vamos dizer assim, meio chata de se adaptar à lei geral. A gente sabe que é um caminho meio tortuoso, dependendo da quantidade de dados, e eu acho que é importantíssimo frisar que a lei geral não é só para tratamento de dados dos pacientes, a gente fala muito de colaborador. Então, aquela secretária, aquela recepcionista, até aquela pessoa da limpeza que tem algum tipo de acesso
aos dados que estão no consultório ou que estão na clínica, eles têm que passar por algum tipo de conscientização, né, saber o que se trata a lei e ter noção, assinar aquele termo de privacidade e aquele termo de uso. Então a gente sabe que muito disso vai ter que ser feito pelas empresas. Para quê? Porque se alguém do Conselho Nacional, né, bater na porta do consultório da clínica e pedir alguma informação referente a isso, a clínica vai estar preparada. Por quê? Porque vai ter, ó, aqui está minha política, todos os meus funcionários assinaram a política, aqui estão os termos de consentimento que todos os meus pacientes assinaram, aqui eu trato o dado desse jeito, eu armazeno o dado assim. Então, acho que nesse ponto começa a ter uma preocupação maior em relação aos dados, que é a parte que é a vantagem disso, e a clínica se torna um lugar que tem uma visibilidade melhor para quem se importa com esse assunto. Acho que isso que é o principal. Eu vou preferir me tratar com um médico que está muito antenado em relação à lei e se preocupa com meus dados, do que aquele médico que não está muito aderente, tem aquela ficha em papel, que depois você não sabe o que ele faz com a ficha em papel. Então são essas coisas que eu acho que a gente tem que trazer, e viemos aqui com esse instituto para ajudar os médicos e a direcionar eles para como fazer a melhor maneira, adaptando, claro, um programa de caso a caso, como uma clínica pode fazer, como um consultório. Às vezes não é uma receita de bolo, mas a gente pode ajudar caso a caso. Sim, sim, é total. E é legal você ter mencionado isso, porque tem um outro ponto, né? Dependendo do tamanho da empresa, os dados, apesar que sim, independente, na verdade, os dados dos colaboradores também contam, né? Então, você tem que saber quem está tendo acesso aos dados. Às vezes você tem uma empresa de mais 100 pessoas, uma clínica, enfim, quem que está tendo acesso à folha de pagamento daqueles colaboradores? Como que estão sendo tratados aqueles dados? Nós tivemos um caso de uma empresa da área da saúde que sofreu uma multa por vazamento de X dados de colaboradores, né? Então, tem situações assim. É comum você ter isso, infelizmente. Né? Eu não gostaria de falar, não, pô, acontece. Não, infelizmente. Né? Eu e você, a gente está há quanto tempo no mercado de trabalho aí? Quantas vezes as pessoas já acessaram uma planilha, um Excel, sabendo os nossos salários? Quantos compartilhamentos de salário a gente já viu? Então, não é assim, fácil. Quantos compartilhamentos de dados? São coisas que a gente vê que estão no dia a dia. E isso, eu acho que isso a lei vem para ajudar um pouco, né? Para a gente diminuir o número de vazamentos, ou se não diminuir, pelo menos a gente começar a identificar quantos vazamentos acontecem, porque a gente sabe de uma parte pequena. Sim, exatamente. Ó, acabou de chegar uma pergunta aqui, um comentário, na verdade. Quanto aos forms, as empresas solicitam preenchimento aos funcionários. Muitos desses dados funcionários não é da gestão. Assim, você tem a tecnologia que nós temos hoje, né, a tecnologia de Google, a tecnologia de Microsoft, cloud, principalmente focado em cloud. E aí, tudo na nuvem, né? Tudo na nuvem. E hoje eu estava conversando com uma pessoa que é head de TI numa empresa, numa startup, e aí ele falou, pô, estou desenvolvendo isso, passou, né, mostrou um pouco o que ele estava estruturando, a arquitetura, eu falei, pô, legal, e a segurança disso? Não, a segurança é outro momento. Mas esse pensamento é o quê? É um pensamento, infelizmente, comum para quem é head de TI, porque eles pensam na disponibilidade. Primeiro caso, disponibilidade. Então, primeiro, o sistema tem que estar disponível, os dados têm que estar disponíveis, tem que estar disponível. Independente da situação, tem que estar disponível. E aí as empresas, pensando nisso, aí eles meio que implementaram vários sistemas que realmente ajudam muito. Pô, um formulário no Google Drive ajuda demais. No OneDrive também tem os recursos bem parecidos? Também. Só que aí, e a confidencialidade dessas informações? Exatamente. Né? Geralmente são públicas, né? Geralmente são públicas. Teve uma situação que eu tive conhecimento que tinha uma relação de X mil bases compartilhadas de forma pública e não direcionada. Então, se você souber procurar lá no Google, lá, se as pessoas que utilizam Drive, utilizam
Até da Amazon também, não sei se tem ou não, mas o da Microsoft, o G Suite, que é da Google, se prestar atenção, lá na hora de compartilhar, você tem a opção de compartilhar com quem, ou com link, ou de forma pública. Se tiver de forma pública, pode ter certeza que aqueles dados estão expostos publicamente, né? Então, é o cuidado, né, que tem que ser tomado. Exatamente. E aí a gente até pode falar um pouquinho, já que a gente está falando tudo, tanto de adaptação, a gente pode também citar um pouquinho de custos e prazos envolvidos, né? A gente sabe que a lei já está em vigor, começou em agosto, e a gente sabe também que a parte de multa entra em agosto do ano que vem, né? E dentro disso, a gente mensurando um custo aqui, o que a gente está falando do trabalho, né, que um médico teria hoje para adaptar seu consultório, a gente vê que custos estariam envolvidos aí, o Tiago, pela sua visão, não só com o treinamento que a gente quer dar em si, mas quais são os custos, além do treinamento, claro, que a gente vai prover, de todo o material que a gente vai prover, quais são os custos que ele teria que ter envolvido dentro desse? Você tem uma visão disso? Porque na minha visão, eu vejo muito assim, às vezes é alguma adaptação tecnológica, alguma coisa que permita ele controlar melhor os dados que estão lá dentro. Você vê algum outro tipo de custo que pode gerar para ele dentro desse processo? Olha, Júlio, sinceramente, os dois processos agora estão numa segunda etapa de implementação da LGPD, numa outra empresa. Ambas as empresas foram custos baixíssimos de investimento para isso. Tá? O que geralmente as pessoas, os heads que precisam implementar algo, precisam seguir algo, eles têm que ter em mente que o quê? Que nem tudo é investimento financeiro em relação à tecnologia, investimento em pessoa. Isso daí é consequência, mas o que você precisa primeiro é montar um alicerce. O alicerce é o quê? Você entender a lei, você entender os processos que você precisa tomar cuidado, você precisa entender o seu negócio, quais dados que você tem na sua empresa, fazer uma análise gap, ver o que a lei pede versus o que você precisa atender, ficar em conformidade. Então você precisa fazer esse entendimento. E aí você começa a ajustar os processos. Basicamente é tecnologia, processos e pessoas. Tá? Por que eu falo que não precisa muito de investimento na parte tecnológica? Porque a maioria das situações que eu peguei, não vou falar que nunca vai ter. Vai ter sim, mas a maioria não precisa. Mas a maioria dos processos que eu acabei deparando é questão de ajuste. Ou é um drive que está sendo compartilhado de forma indevida, ou é uma senha que está sendo compartilhada com todo mundo, ou um usuário genérico que está sendo compartilhado por um determinado setor. Então são situações que dá para você ajustar. Né? Então, exatamente. Assim, é baixo custo, você precisa o quê? Você precisa primeiro entender a lei, entender todo esse processo, todo esse trâmite para você implementar e é mão na massa. Exatamente. E uma coisa legal da gente frisar é que a página do Instagram do Instituto, a gente vai trazer dicas, vai trazer informações relevantes sobre a lei, não só nas lives que a gente está fazendo, essa é a primeira live nossa, mas para os médicos que quiserem seguir a gente aqui, a gente vai tentar trazer sempre um conteúdo muito abrangente e direcionado para as necessidades deles. Então, a gente convida aí quem está na nossa live a curtir nossa página, acompanhar os nossos posts, comentar, fazer sugestões, fazer perguntas, e a gente vai tentando trazer informações aí para vocês conforme as perguntas vierem. É isso aí. Muito bom, muito bom. Tá? Um outro ponto que a gente tem aqui, que eu queria falar para a gente, por que se adequar e as consequências de não? Acho que a gente já falou muito sobre isso, né? O porquê se adequar e as consequências de não, que a gente sabe são multas, né? A gente sabe que vem multa aí pela frente se a pessoa não tiver adaptada, se tiver algum tipo de denúncia, a pessoa pode se complicar nesse sentido.
Sim, só que somente a multa eu acho que é muito frio para as pessoas entenderem isso. A lei, ela traz a multa 2% do faturamento, limitado a 50 milhões por incidente, por vazamento, né? Porém, focar muito na multa não é muito inteligente, né? Por quê? A lei, ela permite também bloqueio da base de dados que teve o incidente, permite a suspensão das atividades relacionadas ao vazamento. Então, você tem uma empresa que você tem vários tipos de processos lá dentro, o que vazou os dados, a NPD pode simplesmente chegar, entrar com uma requisição para suspender as atividades. Eu acho que só esses dois pontos já acaba gerando um impacto muito maior do que os 50 milhões. Não que 50 milhões eu vou ter agora aqui no bolso, vou pagar. Não, não é isso. Porque as pessoas se preocupam muito com esses 50 milhões e sabem que para você sofrer uma penalização de 50 milhões, você vai passar por uma análise, vai passar por um juiz, você vai passar por uma investigação, e aí você vai ter toda uma sindicância por trás até chegar o momento da sanção ser aplicada. Só que Exatamente. até então sangra muito. Sangra muito por quê? Exatamente. Você pode ter sua base suspensa, você pode ter a sua atividade suspensa, e isso daí, quanto que impacta? Né? Até você explicar que focinho de porco não é tomada, E outra, né? não pode E imagina considerar. um médico que tem uma agenda lotada no mês inteiro não poder acessar os dados dos próprios pacientes para poder fazer a consulta. Então, isso tem um impacto muito grande. A gente não está falando só de multa. A multa a Não? gente sabe que é em relação ao faturamento. Um consultório pode ter um faturamento de 15, 20 mil reais. A gente sabe que a multa vai estar dentro desse faturamento anual dele. Mas a gente sabe também que isso pode parar o trabalho dele até ele poder se explicar e ter os dados dele de volta, poder exercer a função dele novamente, sem ser com os dados que ele tem. Então, a gente não está falando da multa em si, a gente está falando que também a gente pode ter um bloqueio de acesso aos próprios dados dos pacientes que o médico precisa para poder fazer o prontuário, fazer evolução, e fazer as prescrições. E quanto isso custa por dia para um médico? Vamos parar para pensar que ele atende 10, 12 pessoas por dia numa faixa. Sim. A gente está falando de 5 dias parados, ele deixou de atender 60 pessoas em média, entre 50 e 60, a um preço de uma consulta, dependendo se ele aceita plano ou não, mas se a gente colocar numa média de 100 reais, a gente sabe que isso daí, de 60 consultas, já dá uma bela de um buraco no orçamento dele. Então, acho importantíssimo a gente deixar isso frisado, que não é só a multa em si, mas as consequências que vêm antes da multa também podem pesar muito no bolso da pessoa, e de novo, no nome da pessoa, como ele vai se explicar para o paciente que não pode atender porque teve uma violação de dados, e ele não pode atender porque ele está sem acesso ao prontuário do paciente. Vamos remarcar para outro dia? Putz, é complicado, né? Sim, e aí trazendo outro exemplo de fora LGPD, mas para tentar transparecer um pouco a ideia aqui, você lembra de um caso de um banco, não vou mencionar o nome do banco, que pegaram uma ação ilícita vendendo créditos duplicados. Então fazia várias sessões, o mesmo crédito fazia várias sessões. Sim, sim. O que aconteceu com essa instituição é o que vai acontecer com uma empresa que sofreu um bloqueio. Simplesmente vai chegar, vai fechar as portas e falar, a partir de agora quem manda sou eu. É tipo tropa de elite. Né? Exatamente. Não vai subir ninguém. É mais ou menos isso. Então, nós de mercado, a gente já sentiu isso com outras situações, que não tem nada a ver com relação à produção de dados. Mas acontece. Acontece muito de sofrer uma intervenção, de chegar uma suspensão, ou de chegar alguns recursos do órgão público falando, a partir de agora eu que mando aqui, eu que vou ter acesso a isso, me passa isso. Ele tem autonomia, autoridade. Autoridade Nacional, o nome já fala, é Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quem que você Uhum. vai... Não tem o que fazer, gente. Né? Então é Exatamente. muito assim isso. Não, legal. Acho que assim, a gente já cobriu bastante coisa nessa primeira live. Sim. A gente trouxe alguns exemplos práticos. A gente sabe, se quiser citar algum também, não só de LGPD, mas de GDPR, teve um hospital que foi o primeiro hospital a sofrer uma multa pela GDPR em Portugal.
Uhum. em que simplesmente eles sofreram a multa porque eles não tinham implementado os controles da GDPR depois do prazo da entrada em vigor da lei. E a Sim. gente teve um caso emblemático também em Minas, né, daquela rede de drogarias, Drogaria Araújo. Acho que é Drogaria Araújo o nome, que eles usavam o CPF para puxar, pelo CPF, puxar promoção. E uma pessoa não gostou disso, falando que não ia passar o CPF para ter direito à promoção, entrou com um processo e essa drogaria foi multada. Isso antes da Sim. LGPD, tá? Com a LGPD agora a gente tem caso de Cirela, que a gente sabe que aconteceu. Da Então a gente Cirela. vê que o pessoal está mais atento a isso. Está muito ligado em relação à LGPD, e não só nesses casos que a gente está falando, mas em relação à saúde também. A gente vê questionamentos chegando em hospital de referente à utilização de dados, como a gente faz a utilização de dados, e é importante a gente estar em conformidade com isso sempre. Sim, sim. E é até é legal comentar um ponto. Foi até numa live, lançamento de um livro que eu estava acompanhando, que eu vi um comentário lá bem interessante, perguntando se a LGPD iria pegar ou não, né? E aí eu vi até o palestrante comentando lá, ele fez uma pergunta, respondendo essa pergunta, que eu falei, pô, verdade. Então tá bom, vamos supor que não pegue LGPD. Então todo mundo vai pegar os dados de todo mundo e vai publicar lá, vai jogar no Google, tudo. Vai funcionar, né? Não vai funcionar, gente, não é por aí. Então, a LGPD ela não é opcional. Os direitos das pessoas elas não são opcionais, é algo para ser levado muito a sério, né? Exatamente. É a transparência. Você vai utilizar aquela informação para essa situação, você vai utilizar essa informação para aquela situação. Então, você precisa ser transparente com os titulares, você precisa garantir isso, que é um bem dele, os dados é um bem dele, você está cuidando da melhor maneira possível. Exatamente. Então, assim, tem muita coisa para se fazer, as empresas têm que correr muito atrás. Graças a Deus, eu trabalhei, né, tô agora na segunda empresa, as outras empresas elas começaram a correr bem cedo em relação a isso, então, mas não eu sei que não é o cenário atual de mercado, a gente sabe que tem muitas empresas assim que acabaram deixando para correr agora, tem empresas que estão esperando a sanção entrar em vigor para correr atrás. Só que vale lembrar Exatamente. que é o SEM, a lei já está em vigor, então pode ser uma punição retroativa, né? Legal. E Eu é acho que isso, fica, essa é a mensagem que fica. Eu acho que né? eu acho que a gente já trouxe um debate bem rico em relação a isso, em como isso vai influenciar consultórios e clínicas. Eu acho que a mensagem que a gente deixa é que eu falo isso, que a gente gostaria que tratassem dos nossos dados, né, como a gente trata dos outros, ou que fossem tratados os dados de outras pessoas como gostaríamos que tratassem os nossos. Isso é importantíssimo. Acho que a pessoa tem que fazer essa reflexão a partir de agora. Sim, E eu acho que a mensagem principal que a gente tem é, é que é que isso é uma lei que veio para ficar, independente uhum, do que aconteça. É uma lei que já caiu nos braços do povo. Tem muita gente que está apoiando essa lei nova e que não tem jeito, não tem por onde escapar. A gente tem que se adaptar, a gente tem que focar e a gente pode seguindo aí nossa página para ter dicas, para ter informações sobre qual sim. é a melhor maneira de você se adaptar. E a gente só queria também finalizar, Tiago, acho que tem alguma mensagem sua antes de fechar? Claro, Gostaria de claro, fechar com tem alguma sim. frase? Manda Não, aí, não, então. não tem aquelas frases motivacionais de efeito do Mário Sérgio Cortella, mas assim, eu gostaria de agradecer, né, quem esteve presente, e realmente a ideia é trazer aqui situações relacionadas à LGPD, proteção de dados, porque é uma preocupação. Tem um amigo meu que fez participou de uma parte de um planejamento da implementação da LGPD, que ele fez um comentário que eu acho interessante trazer aqui. Enquanto as empresas estão dormindo, né, tranquilas, não, deixa que eu implemento amanhã, deixa que eu faço isso daqui para depois, os hackers estão lá tentando explorar esse depois e esse seu amanhã, né? Eu acho que eles não dormem. É uma instituição muito bem organizada, né? Tudo bem que é uma instituição de uma forma ilegal, mas eles são bem organizados, eles tentam trazer Exatamente. essas informações, eles têm se beneficiar o quanto as pessoas dormem. Então, acho que é importante deixar essa reflexão, trazer
E é intuito realmente dessas lives que nós vamos tentar trazer, pelo menos todas as quintas-feiras, tentar trazer esses assuntos, os acontecimentos da semana, tentar realmente debruçar nisso e conversar e tentar ajudar as pessoas, principalmente quem trabalha na área da saúde. Acho que é importante, né, o viés até no Instituto, trazer essa conversa, esse bate-papo e enriquecer as empresas, enriquecer as pessoas que tratam e têm acesso aos dados pessoais, né? E vamos tomar cuidado e Exatamente. vamos continuar cuidando desses dados da melhor maneira possível, gente. É isso aí, acho que falou tudo. E complementando realmente o que o Thiago falou, as lives vão acontecer todas as quintas-feiras, às 8h27. A gente espera a participação de todos, queremos que participem mais, que mandem comentários, que mandem questionamentos. Se quiserem mandar questionamentos via o direct do Instagram, podem mandar comentários, podem mandar perguntas, que a gente tenta tratar essas perguntas nas lives conforme a gente for fazendo. E acho que é isso, pessoal. A gente fica aí com essa mensagem. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo direto aí. E esperamos pela próxima semana a presença de todos. Certo? Pessoal, obrigado, Fechou. viu? A Valeu. gente vai se falando. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Obrigado, Juliano. viu? Abraço. Tchau, tchau. Valeu, Valeu, Thiago. Até pessoal. mais. Tchau.